Professor Manuel Furriela, eu estou vendo essa confusão que está tendo aqui e eu lembro que logo depois da Segunda Guerra Mundial, para que o mundo nunca mais vivenciasse uma guerra tão destrutiva quanto aquela, foi a Segunda Guerra Mundial, foi criada a Organização das Nações Unidas. E a ONU justamente é o local para que as nações tentam se entender, discutam suas questões e decidam. Por que a ONU se tornou tão irrelevante, tão ineficaz, e ela se resume hoje a um mandatário obediente, subserviente do Conselho de Segurança, que tem 5 membros? Bom, primeiro vamos falar um pouco dessa crise que a ONU vivencia e que ela teria que ser agora o caminho para a resolução do problema. Até mesmo porque a gente estava conversando um pouco aqui, o problema está sendo apresentado para a solução pelos próprios protagonistas e com seus interesses. Então isso alimenta o conflito. Você teria que ter alguém de fora, no caso a ONU, uma organização multilateral, internacional multilateral, para mediar e colocar as coisas em ordem numa composição e numa eventual resolução mesmo dos conflitos que você tem naquela região. Mas não é esse papel que ela tem exercido. Ela vive uma crise desde o final da Guerra Fria. Quando a União Soviética se desmantelou, você teve a ascensão somente dos Estados Unidos como potência internacional onipresente. Então, o mundo bipolar, o mundo dividido se desfez naquele momento. Hoje em dia está sendo reconstruído ao redor de vários núcleos, principalmente aí no núcleo da China. Mas naquele momento você não tinha. E a partir do momento que você não tinha a ONU com esse papel de mediar aquele grande problema, aquela grande disputa bipolar, o que a gente começou a observar? Os Estados Unidos tomando decisões por conta própria. Vou dar um exemplo bem importante, que foi a invasão do Iraque. Invadiu o Iraque sem autorização da ONU. Então, em outros momentos, teria que passar pelo Conselho de Segurança da ONU, entendendo que era o caso de uma intervenção militar, ela ser autorizada. Não foi o que aconteceu e nada aconteceu a partir de lá em diante em relação a decisões tomadas fora do âmbito da ONU. Ela foi perdendo cada vez mais o protagonismo, principalmente pelos aspectos que eu mencionei. E eu também responsabilizo a ONU em relação a essa questão do Oriente Médio por vários motivos. Quando houve a criação do Estado de Israel, acertadamente em 1948, deveria a ONU, naquele momento, já ter mapeado e encaminhado a resolução também da questão envolvendo os palestinos e Israel, ter mediado esse conflito. Nunca se propôs a isso. E agora vivemos novamente uma situação onde a ONU não media. A ONU foi capaz de aplicar 5 sanções pelo seu Conselho de Segurança contra o Irã por conta dessas armas nucleares, até porque essa conversa não é de hoje. Esse desenvolvimento tecnológico, ele já ocorre há quase 30 anos. Então, com esse desenvolvimento tecnológico, a ONU aplicou sanções contra o Irã, e não fez mais nada até então, e agora cada vez mais o Irã gerando uma ameaça, cada vez mais avançando nessa tecnologia, Israel invadindo com essa apresentação de que colocava em risco até mesmo a sua própria segurança. A ONU está enfraquecida, mas também não exerceu, quando deveria, o seu papel. Bom, Henrique Krieger, depois, com a observação da Priscila Silveira, como você vê exatamente essa mesma questão? Depois o Guilherme Mendes, obviamente. Como você vê essa mesma questão? Quer dizer, nós temos uma ONU impotente, ninguém chama os 2 países, a ONU não chamou os 2 países antes, quando teve o ataque 7 de outubro de 2023. Então, praticamente é a lei do mais forte. Os Estados Unidos teria inaugurado esta fase quando invadiu o Iraque, sob um falso pretexto, em 2003, ou a ONU já vinha desmoralizada há muito tempo. Eu lembro do então presidente George Bush, o filho, dizendo que a ONU é um local para conversas longas e inúteis. Como você vê o papel da ONU hoje, da Organização das Nações Unidas hoje no mundo? Acho que no caso do Iraque, Capês, os Estados Unidos não inaugurou essa lógica do mais forte ou talvez de passar direto. Na verdade, resgatou, porque era assim que era feito antes do fenômeno aí, do otimismo em relação às organizações internacionais. Quando a ONU foi criada, estabelecida ali na década, logo depois da Segunda Guerra Mundial, tinha esse entendimento de que agora os Estados nacionais eles estariam maduros o suficiente na sua política doméstica e na política externa para poder sentar e tomar
tomar decisões com base estritamente no direito internacional e não mais em interesses únicos, unilaterais, né? Essa lógica se provou contrária, na verdade errada. Correta em alguns sentidos, se aplicou de uma maneira que trouxe diplomacia em alguns casos, mas nos casos maiores, especialmente os que envolvem maior ganho financeiro, os que envolvem questões de valor nacional, inclusive até religioso muitas vezes, é realmente um fracasso por completo. E o que a gente vê hoje nessa questão Israel-Irã é que a Assembleia Geral não consegue ter um posicionamento nesse sentido, o Conselho de Segurança, pela maneira como é dado as regras ali também, não consegue ter um posicionamento, mas as suas agências, elas têm um papel um pouco mais importante e relevante, porque são agências técnicas. Então a gente tem, por exemplo, as agências relacionadas à energia nuclear, a armas nucleares também, que emitiram sim relatórios que embasaram inclusive a movimentação israelense. Não vamos esquecer, né, que foi esse relatório do dia 12 de junho, lançado ali pela agência nuclear, que é também pertencente ao organismo da ONU, que disse, olha, o Irã está chegando num nível preocupante de enriquecimento de urânio muito próximo a desenvolvimento de armas. Isso foi a justificativa técnica, legal, entre aspas, que Israel usou para dizer agora é a hora do ataque, né? Não amanhã, nem depois, nem daqui um mês, tem que ser agora, porque senão isso aqui vai chegar num nível talvez irreversível, sabendo que o Irã já tinha declarado que um dos objetivos do regime é a eliminação do Estado de Israel. Então, vamos esperar o nosso inimigo ser armado o suficiente para nos destruir ou vamos impedir que isso aconteça, né? Então, essas agências, elas acabam assumindo um papel um pouco mais técnico e aí contribuem um pouco mais para o debate. Mas em termos de conter um conflito como esse, Capês, acho quase impossível.